Senhor, sobre ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Bendito seja o teu nome. Não temos palavras para agradecer a bondade do Senhor. Dia após dia, Ele nos cerca com fidelidade, e a cada manhã suas misericórdias se renovam. Aleluias. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Aleluia. Nunca nos deixe esquecer, Senhor, que tudo que tenho, que somos, tudo que sou, e o que viemos a ser, o que vier a ser, vem da tua graça bendita. Aleluia. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, Vem das tuas mãos. vem de ti, Senhor. dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos. Por você estar aqui nessa noite, agradeça ao Senhor. A maior preocupação de quem é mãe e pai são com seus filhos. Acabamos de cantar que aquilo que nós temos entregamos ao Senhor. Entregue os seus filhos ao Senhor. Se você quiser, é lógico. Entregamos ao Senhor tudo que está sob os nossos cuidados, porque vem dele e é para ele todas as coisas.
E nós agradecemos a Deus por todo o cuidado que Ele tem dado a nós. Muitas vezes, cada problema que você vê o fim tão complicado, tão difícil, as previsões são terríveis, mas o Senhor pode fazer o impossível por nós. E Ele faz, porque somente Ele sabe o que nós vamos ser no futuro, aleluias. E pertence a Ele o nosso amanhã. Estamos firmados nessa confiança, na esperança do nosso Deus, aleluias, glórias a Deus. Nós precisamos do Senhor, precisamos confiar no Senhor, precisamos saber que mais do que o ar que nós estamos respirando, nós precisamos de Deus. Vamos cantar este cântico, faz muito tempo nós não cantamos, como uma oração, preciso de Ti. Ele se compadece de nós, assim como um pai e uma mãe se compadecem do seu próprio filho. Precisamos do perdão do Senhor, por tomar a frente das nossas coisas. Preciso de Ti, Senhor, precisamos do Teu perdão, Pai. preciso do Teu perdão. Nosso coração precisa ser quebrantado. Preciso de Ti, Precisamos ter o coração grato. quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como uma terra seca, Como terra Precisa do Senhor. seca, assim é a Precisa de minha água. alma. Sim, Deus. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Confiar somente em ti, Jesus. Saber que o Senhor estará no somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Seja conosco, Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Ele pode nos libertar de todo medo, de todo mal e firmar os nossos pés. Aleluias. Sempre bendirei ao Senhor. Nele eu confiarei. Libertou-me de todo medo e colocou os meus pés na rocha. Rocha Jesus Cristo. Aleluia. Firme estarei, pra sempre eu direi: és meu escudo, minha força, minha porção, Nosso e libertador. libertador, meu abrigo, torre forte, socorro presente em tempos difíceis. Aleluia. Onde nós podemos nos esconder? Nas asas do esconderijo do Altíssimo. A quem tenho eu no céu, se não a ti? Não há mais ninguém desejável. Não há na terra quem eu deseja além de ti. Tens-me feito feliz, pra sempre
ao Senhor, adorado seja o teu nome, Senhor. Te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor é o Deus que nós conhecemos. O Senhor é o Deus que nós podemos buscar dia a dia, Senhor, em qualquer momento. O Senhor ouve a nossa oração. E quando nós nos abrigamos, Senhor, muitas vezes até sem forças, somente, Senhor, ao fechar os nossos olhos e ficarmos na Tua presença, o Senhor ouve a oração do nosso coração. E a Tua paz invade o nosso ser, Senhor. Quantas vezes nos refugiamos, Senhor, na Tua presença, de joelhos, Senhor, buscando a Tua face, Senhor, sozinhos, em conjunto, Senhor, como foi essa semana com o Teu povo, de joelhos, clamando por Ti, Senhor. E o Senhor vem e responde a nossa oração, o Senhor vem e se revela a nós, e em tempos tão conturbados, tão complicados, o Senhor nos faz felizes, Senhor. Às vezes, Senhor querido, nós somos ansiosos e queremos ver as coisas tão rápidas, mas mesmo não vendo a resposta tão rápida assim, o Senhor nos enche de paz e nos faz, Senhor, mais que felizes, bem-aventurados, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluias, glórias ao Senhor. Os irmãos podem se assentar por um instante. E aqueles irmãos que estiverem quiserem ofertar, dar os seus dízimos e ofertas, podem trazer, enquanto os demais irmãos vão estar louvando ao Senhor junto com o Júnior. Nós cantamos este cântico aqui essa semana na oração, e foi um momento muito abençoador. Nós vamos cantar novamente. Os irmãos fiquem à vontade para aproveitar este momento e ofertar. Como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois contigo sempre serei. Eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Eu para sempre, tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Vem nos meus braços, pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e cantar que só nele esperamos. Quem pode nos arrancar dos seus braços? Ninguém, jamais. Aleluias. Éramos indignos, mas foi Ele quem nos escolheu. Aleluia.
possamos aprender a esperar somente em Ti, Jesus. Só em Jesus esperarei. Ele é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que quão grande amor, profunda paz, em meia luta, em horas más, é meu Deus, Consolador, firma-nos no vencer, amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus não frágil ser, foi Deus prezado pelos seus, mas se agradou morrer, milagroso próprio Deus, a sua vida satisfez, meu pecado suportou, por sua mão te restou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, meu pecado me livrou, então sou Deus, Ele é meu, pelo seu sangue me redimiu. Não há mais culpa, somos livres. Esse é o poder de Cristo em nós. Louvado seja Deus. Não há mais culpa, livre sou. Esse é o poder de Cristo em mim. Do meu destino Ele cuidou, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá sua mão me arrancar, até com Ele entregar, o seu poder me valerá. Não há mais culpa. Não há mais culpa, livre sou. Esse é o poder de Cristo em mim. Do meu destino Ele cuidou, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele encontrar, o seu poder me valerá. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele encontrar, o seu poder me valerá. Glória a Deus. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então você é uma nova criatura, meu amor. Você é uma nova criatura, meu irmão. Então nenhuma força pode te arrancar das mãos do nosso Deus.
Amém? Glórias ao Senhor, aleluias. Bendito seja Deus. Podemos assentar, amados. Como nos traz esperança bendita, maravilhosa paz, confiar em Jesus dessa forma. Não há acusação, não há nenhuma força que possa nos arrancar da sua mão. Creia nisso, em nome de Jesus. Nenhuma potestade, Paulo diz que nem altura, nem profundidade, nem potestade, nada, força alguma pode nos arrancar da mão do Senhor. Aleluias. Alguns recados, irmãos, rapidinho. Esse mês está tendo o culto das crianças, por isso que cada domingo os irmãos chegam aqui, tem uma decoração aqui. Não estranhe, né? Você que está nos visitando nessa noite pela primeira vez, você é mais do que bem-vindo. E nós temos 2 cultos, então o segundo culto está sendo utilizado esse mês especial para ter um culto especial na linguagem das crianças, esse mês de outubro apenas. Temos também o congresso especial para a família, que vai acontecer no dia 18 de outubro e dia 19. 18 de outubro é às 20 horas e às 19, às 9 horas da manhã. Às vezes, né, dá-se a impressão que os trabalhos de casais são para casais problemáticos, etc., né? Mas não é. É uma palestra que vai edificar a sua vida, edificar o seu lar. Você que é casado, noivo, participe desse trabalho. 18 de outubro, às 20 horas, aqui na igreja, e às 19 horas, no horário da escola dominical. Temos também, irmãos, nós temos orado, né, pelos nossos irmãos que estão sofrendo. E a Laís, nós temos orado por ela, ela está internada no hospital estadual. Os irmãos continuem orando, né? Mas ela está internada e ela está precisando de doação de sangue, qualquer tipo de sangue. Então, os irmãos que puderem, por favor, doar sangue para a Laís, precisam se dirigir ao hemonúcleo, no hospital de base, e dizer que está doando sangue para Laís Barduque Pedroso. Tem que falar o nome dela todinho e dizer que ela está internada no hospital estadual. Ok, irmãos? Senão não dá certo a doação. Então, depois podem me procurar, ou procurar o Sérgio, viu? É Laís Barduque Pedroso, que está internada no hospital estadual, direcionar a doação do sangue. Também os irmãos da capelania hospitalar pedem doação de latas de leite vazia e latas de massa de tomate, de milho, de conservas, né? De Nescau. Pedem também prendedor de roupas, né, de madeira, e caixa de leite ou de suco, né? O pessoal da capelania hospitalar faz um trabalho excelente nos hospitais. É tudo vazio, viu, irmãos? Só o prendedor. Limpinho, cheiroso, mas vazio. Né? Então, de novo, é a lata de leite ou Nescau, Toddy, né? De conservas, massa de tomate, milho, prendedor de roupa e caixinha de suco ou caixinha de leite. Tudo vazio. Para trabalho manual nos hospitais. Amém? Glória a Deus. Pastor? Também já estão abertas as inscrições para o retiro nos dias de carnaval. Tem um pessoal já querendo vir de fora, mas nós queremos dar prioridade para os nossos jovens e adolescentes para dormirem lá. Então, procure, por favor, o Rafael, que tocou guitarra aqui, a Natasha, o outro Rafael que também toca, tá? Os adolescentes, para já fazer a sua inscrição. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 15. Obrigado. Salmo de número 15. Vamos meditar hoje no Salmo 15. Antes que a gente esqueça, né? Tem alguém nos visitando hoje? Alguém nos visitando pela primeira vez? Temos aqui 2 pessoas, como é que a senhora chama? Elza, opa, olha. E o Lucas. Sejam bem-vindos, viu? Como é que nós recebemos os visitantes?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se à vontade conosco aí, amém? E vai ter um presente que vocês vão ganhar ali, o nosso irmão ali, Luiz Brandino, vai trazer para vocês aqui, ó. Salmo de número 15. Todos acharam? O título do salmo é o Cidadão dos Céus. Mas a nossa mensagem, o título da nossa mensagem é Os Verdadeiros Hóspedes de Deus. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro como usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Oremos. Senhor, lemos aqui a tua santa palavra, com temor e reverência nos nossos corações. Ó Deus, e reconhecendo, Pai, nossa fraqueza e total dependência de Ti. Por isso, Senhor, humildemente eu te suplico, vem em nosso auxílio nesta noite, Pai. Vem falar aos nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, nos iluminar, nos esclarecer a Tua palavra, de modo, Senhor, que nós possamos entender aquilo que o Senhor está falando, entender a Tua vontade, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e entender também aquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos, ó Deus, aqui, confiados nos méritos de Jesus Cristo, Senhor, e dependendo do poder do Teu Espírito Santo, com o perdão dos nossos pecados, é que eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, Salmo número 15 é um salmo que deve nos levar a fazer uma reflexão da nossa vida. Davi escreveu esse salmo provavelmente no contexto de 1 Crônicas capítulo 15. Foi mais ou menos nessa época em que Davi, no primeiro ato do seu reino, do seu governo, ele queria levar a arca que estava em Kiriat Jearim, levar a arca para Jerusalém, e para que o povo de Deus adorasse a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, estivesse aonde ela deveria estar, né? Em Jerusalém, no meio daquela cidade. E os irmãos sabem disso, os irmãos são conhecedores, que na primeira tentativa de Davi levar a arca para Jerusalém, ele, naquele desejo de levar, ele não observou os critérios que Deus exigia para o transporte da arca. E ele então colocou aquela arca num carro de bois, e havia 2 homens foram na frente, puxando liderando lá, dirigindo aquele carro de bois. Mas aí no meio do caminho os bois tropeçaram, a arca quase caiu, e Uzá foi tentar segurar a arca para ela não cair, e a palavra de Deus diz que a ira de Deus se acendeu contra ele, e Uzá morreu naquela mesma hora. E lá em 1 Crônicas, no capítulo 14, diz que Davi, quando isso aconteceu, ele ficou muito desgostoso por ter perdido Uzá daquela forma. E então a arca ele teve que refazer todo o plano, e Deus estabeleceu até que o carro tinha que ser levado aquele carro de bois tinha que ser levado por vacas, né? E uma série de regras, e só o sacerdote, só quem era da tribo de Levi, que podia manejar aquela arca. E então Davi consegue fazer isso. A arca ainda fica um pouco nesse intervalo na casa de um servo de Deus chamado Obed-edom, e Deus se agradou de ficar ali. Diz a palavra de Deus que a casa de Obed-edom foi abençoada por Deus. Então Davi sabia que com Deus não se brinca,
que com as coisas de Deus não se brinca. E esse era o contexto em que ele escreveu este salmo. Esse salmo também retrata o quadro que Davi via nos seus dias. A arca estava em Jerusalém, e o tabernáculo, em volta do tabernáculo ainda, porque não havia templo, muita gente se apinhava para ir adorar ao Senhor. Mas Davi olhava aquele quadro, aquele monte de pessoas indo lá adorar a Deus perante a arca, e ele então se faz a ele mesmo a pergunta que está no primeiro versículo aqui desse salmo. Senhor, tem muita gente que vem no templo, muita gente que professa a religião, tem muita gente que participa das cerimônias externas, exteriores que todo mundo vê, mas Senhor, quem são aqueles que se hospedarão no seu tabernáculo? Quem são aqueles que realmente viverão na sua presença? Porque, irmãos, é incrível, né? Mas uma pessoa, ela pode até participar da igreja, pode até participar de atividades religiosas, mas não ter acesso à presença de Deus. Uma pessoa, ela pode até fazer parte da igreja visível, que é a congregação de crentes que nós vemos, mas não fazer parte da igreja invisível, que é composta por todos aqueles que, pela fé em Cristo, nasceram de novo e viveram em todos os tempos, em todas as épocas. Parte dessa igreja já está no céu e parte dela ainda está aqui na terra, e ela se espalha por toda a face da terra. Então, irmãos, hoje nós também podemos pensar nesse quadro. Nós vemos muitas igrejas lotadas de gente, cultos apinhados de gente, mas vem a pergunta: Senhor, mas quem entrará no teu tabernáculo? Quem realmente desfrutará da tua presença? Quem realmente tem acesso a ti? Quem realmente vai além de apenas uma participação exterior? Quem é que vai além disso, Senhor? Essa era a pergunta de Davi. Mas esse salmo traz uma grande esperança para nós, porque nós vemos aqui no primeiro versículo que Deus está disposto a nos hospedar na sua presença. Deus está disposto a nos hospedar no seu tabernáculo. Deus está desejoso de que nós vivamos na presença dEle, em comunhão com Ele, desfrutando da sua bênção, da sua paz, do seu favor. Aqui o quadro é de uma tenda onde a arca da aliança ficava, e Deus chamando, esperando e convidando cada um de nós, para nós nos hospedarmos nesse tabernáculo, e então podermos dizer, como já dizia o salmista no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Deus nos dá este privilégio, Deus nos dá esta bênção, mas não é qualquer pessoa e nem de qualquer jeito que o homem pode ter acesso ao tabernáculo de Deus, à presença gloriosa de Deus. E então Davi faz essa pergunta: quem é que pode ser hóspede no tabernáculo de Deus? Quem é que pode realmente abrigar-se na igreja invisível de Deus, que goza de privilégios especiais? E o que é que Deus requer do seu povo quando o seu povo se aproxima dele? Muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de pensar que a nossa adoração se resume apenas ao momento em que nós nos reunimos aqui, oramos, cantamos e meditamos na palavra e ofertamos. Mas nós vemos aqui que toda a vida, tudo, nossa conduta pessoal, nossa maneira de nos comunicar,
a maneira como nós realizamos nossos negócios durante a semana. Tudo isso influencia a nossa vida de adoração a Deus. Irmãos, qual é a mensagem que esse salmo propõe para nós hoje? É que os verdadeiros hóspedes de Deus são aqueles que buscam a santificação. Os verdadeiros hóspedes de Deus são aqueles que buscam a santificação. E buscam a santificação porque creem em Cristo. Buscam a santificação porque se converteram. Buscam a santificação porque nasceram de novo. Então são essas pessoas que são os verdadeiros hóspedes. São as pessoas que têm acesso ao tabernáculo de Deus. E nós ainda poderíamos aplicar essa primeira pergunta do versículo 1. Quem é que vai entrar no céu? Quem é que vai entrar na glória? Aqueles serão hóspedes do céu. Aqueles que buscam a santificação, como diz o autor de Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos aqui nos versículos 2 e 3, que os hóspedes de Deus são aqueles que buscam a santificação na sua conduta, nas suas conversas e nos seus relacionamentos. Olha lá os versículos 2 e 3. O que vive, quem é que há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. E não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, o cidadão dos céus, o hóspede de Deus, é aquela pessoa que tem uma vida de integridade. É uma pessoa que vive aquilo que ela é, e de maneira completa, de maneira íntegra, de maneira reta. É aquela pessoa que pratica a justiça, ou seja, que anda de conformidade com a palavra de Deus. O que é praticar a justiça? É andar de conformidade com a palavra de Deus. É aquela pessoa também que tem uma maneira de se comunicar diferente. Ela é uma pessoa que não é grosseira no seu modo de falar. Ela não é murmuradora. O cidadão dos céus, ele não é um murmurador. E ele não é uma pessoa que difama, que calunia os outros. Não é uma pessoa que usa a sua língua para criticar os outros, para falar mal dos outros, para depreciar os outros. É interessante que aqui a palavra que é usada no versículo 3, o que não difama. Você sabia que o nome diabo, que no grego é diávolos, significa difamador. Então, na verdade, quando nós difamamos alguém, quando nós caluniamos alguém, quando nós falamos mal de alguém, na verdade, nós estamos sendo mais parecidos com quem? Com Cristo ou com o diabo? Com o diabo, porque ele é o acusador, ele é o difamador. E também, o cidadão dos céus é alguém que não tenta tirar vantagem dos outros através do que ele fala. Então, ele, através do que ele fala, ele não usa a fala para se sobressair, para humilhar os outros, para rebaixar os outros e ele se colocar num pedestal. Pelo contrário, o cidadão dos céus, ele manifesta maturidade na sua vida. Irmãos, e um grande sinal de maturidade na vida é nós sabermos controlar a nossa língua. E o livro de Tiago fala que a língua ela é um membro bem pequenininho, situado entre os nossos membros, mas que ela pode fazer um estrago muito grande, a nossa língua. E ele chega a dizer que nenhum homem é capaz de domar a sua língua. Só o homem controlado pelo Espírito Santo é que terá condições de dominar a sua língua.
Então o cidadão dos céus, o hóspede de Deus, ele sabe usar a sua língua. E ele usa conforme diz Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, nenhum peixe podre. Lá torpe significa peixe podre. Então imagine você abrir a boca e sair um cheiro de peixe podre. Ou de sapo podre. Você já assistiu o cheiro de peixe podre? Já foi depois da feira? Lá principalmente perto da onde era a barraca do peixe? Pra você ver como é que era? Irmãos, tem certas coisas que nós falamos que elas são peixe podre. Elas causam asco nas pessoas, fazem mal para os outros. Então o cidadão dos céus, ele não deixa sair da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela palavra que for útil, que for proveitosa, que transmitir graça para as pessoas que ouvirem, e que trouxer edificação, que vai construir, que vai abençoar, que vai acrescentar alguma coisa boa na vida daqueles que estão ouvindo. Então esse é o cidadão dos céus, e ele também de coração, ele fala a verdade. Então aquilo que ele fala, ele não fala algo diferente do que o seu coração, não. Porque o que foi que Jesus falou? Que a boca fala do que o coração está cheio. Nós manifestamos aquilo que nós temos dentro de nós. Então o cidadão do céu, ele fala a verdade, por quê? Porque o coração dele está cheio da verdade. Em João 17, Jesus Cristo nos ensina dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o cidadão dos céus, ele está sempre falando a verdade. Então se ele fala a verdade, então ele está sempre falando da palavra de Deus. Embora ele não cite capítulos, não cite versículos, ou até não use exatamente as mesmas palavras, mas tudo aquilo que ele diz está baseado na verdade eterna da palavra de Deus. O cidadão do céu, ele não faz mal ao seu próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. Ele se demora para crer em informações negativas a respeito dos outros. Houve um servo de Deus chamado John Wesley. Os irmãos já ouviram falar dele, ele foi o fundador do metodismo, foi um homem de Deus. E ele, na sua juventude, quando ele estava na universidade, ele formou uma célula, formou um pequeno grupo com alguns homens que queriam levar Deus a sério, que queriam ter uma vida santa. E eles chamavam esse pequeno grupo de homens de o Clube Santo. Não sei, aqui alguém já deve ter lido a respeito disso, o Clube Santo. E eles então tinham comunhão, eles se reuniam para orar, para jejuar, para discutir a palavra de Deus, para cantar, para fazer boas obras, para ajudar em orfanatos, ajudar em escolas, ajudar os pobres. Essa era a ideia deles. E eles tinham algumas regras que determinavam a conduta deles dentro do grupo. E uma delas era que aquele que fazia parte desse clube santo, ele nunca iria aceitar de pronto uma crítica ou alguma informação negativa a respeito de um dos participantes, sem primeiro ir perguntar para ele. Então, lá dentro desse clube santo, se alguém viesse falar mal, por exemplo, do Charles Wesley, que era o irmão do John Wesley, ele falava: eu vou perguntar para ele. Ele não saía acreditando em tudo aquilo que ele ouvia. O que ele ia fazer? Ia perguntar: escuta fulano, olha, chegou para mim isso, isso, isso e isso, é verdade? Antes de assumir aquilo. Então, irmãos, essa é uma postura cristã, de nós sermos demorados para crer em informações negativas sobre os outros, e principalmente de passar elas para frente. Passar essas informações para frente. Em segundo lugar,
o cidadão dos céus, o hóspede de Deus, é uma pessoa que busca a santificação nos seus de valores, de integridade e de contentamento. Olha aqui os versículos 4 e 5. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então o cidadão dos céus, o hóspede de Deus, é aquele que avalia as coisas, que julga as coisas. E existe uma determinada frase corrente entre os crentes, e apesar de ser um pensamento mundano, não, a gente não deve julgar ninguém, nós não devemos julgar ninguém. Será que nós não devemos julgar ninguém? O que foi que Jesus Cristo falou? Não julgueis uns aos outros. Aí você pega o versículo depois. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. A palavra de Deus, ela está cheia de ordens para nós avaliarmos as coisas. O crente não pode ser uma pessoa que engole tudo, que aceita tudo, que recebe tudo, que não faz um juízo crítico das coisas. Até em Tito, o apóstolo Paulo orienta Tito, fala, olha, fala para os jovens da igreja, para eles serem criteriosos. Ou seja, os jovens têm que ter critérios para analisar as coisas. Espera aí, isso daí, essa verdade que chegou aqui, isso aqui é verdade? Isso aqui está de acordo com a Bíblia? Isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui traz edificação para alguém? Isso aqui abençoa alguém? Isso aqui vai abençoar a minha vida? Nós temos que ser pessoas críticas não no sentido de ficar criticando e falando mal. Nós temos que ser que nem a barata. Você sabia que a barata, ela tem 7 bocas? Todo mundo olha a barata e fala, nossa, que bicho nojento, né? Vive no lixo, comendo o resto. Mas a barata, ela vai comendo, passa na primeira boca, passa na segunda boca, e se a comida não for boa, não chega na última. Mas tem o crente barata, né? Que ele é crítico, ele analisa as coisas, ele avalia, não sai comendo, engolindo qualquer coisa. Mas por outro lado tem o crente avestruz também, né? Tudo que aparece, ele abraça. E nós, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas que julgam as coisas, que avaliam as coisas. Mas que tipo de julgamento que Jesus proíbe? É quando eu sou bom para julgar os outros, mas não examino a minha vida. É esse tipo de julgamento que Jesus condena, que a Bíblia condena. Nós temos que discernir as coisas, nós temos que avaliar as coisas. Mas o que adianta eu julgar os outros se eu primeiro não fiz a minha autocrítica? Se eu não fiz a análise da minha vida diante de Deus? Por isso que Jesus fala, né? E que palavra forte de Jesus, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e depois você vai poder ver claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então antes de eu sair com um julgamento precipitado, eu tenho que pensar, peraí, será que eu não estou fazendo isso aí também? Será que eu também não estou agindo dessa forma? Então, irmãos, nós temos que avaliar as coisas, mas qual é o padrão pelo qual nós devemos avaliar as coisas? Qual é o padrão, irmãos? Será que é o que é politicamente correto? Qual que é o padrão pelo qual nós devemos avaliar todas as coisas? Será que é a conveniência? Será que é a moda? É a palavra de Deus. Então olha só o que ele fala aqui, que o cidadão do céu, ele tem, aos seus olhos, ele tem por desprezível ao réprobo. O que é o réprobo? Réprobo, reprovado.
é o ímpio, aquele que vive uma vida ímpia. E a palavra de Deus diz que Deus despreza o ímpio. Deus rejeita o estilo de vida ímpio. O que é um estilo de vida ímpio? É um tipo de pessoa que não teme a Deus, é a pessoa que não ora, é a pessoa que não leva a palavra de Deus a sério, é a pessoa que não leva a igreja a sério, que não leva a comunhão a sério, que não leva o serviço cristão a sério. É a pessoa que o estilo de vida dela não é agradar a Deus, é agradar a si mesma. É satisfazer os seus desejos, seus caprichos. Esse é o ímpio. E o contrário do ímpio é o pio. Ou seja, é aquele cujo estilo de vida é um estilo de vida que agrada a Deus. Uma vida de temor, uma vida de oração, uma vida de compromisso com a igreja, uma vida de envolvimento, uma vida de servir, de olharmos para a nossa vida e nos vermos neste mundo como pessoas que servem a Deus, servindo os homens, servindo os outros. Seja como professor, como médico, como pedreiro, como pastor, seja lá do jeito que for. Então essa é a pessoa pia, é a pessoa que vive a sua vida para agradar a Deus. Há um cantor aí do passado que já até morreu, que numa das letras da sua música ele dizia: os meus heróis morreram de overdose. Você já pensou? E aquele poeta paraibano, pernambucano, Ariano Suassuna, que faleceu recentemente, ele mesmo ficou registrado um vídeo dele, ele combatendo isso. Onde já se viu os nossos jovens cantarem isso? Os nossos adolescentes inculcar essa mentira na sua mente? Quem morre de overdose é herói? Não é herói. E aí, irmãos, vem a pergunta para nós: quem são os nossos heróis? Quem são aquelas pessoas que nós honramos? Não, esse aí eu dou valor. Esse aí eu boto fé. Não, esse aí eu quero seguir o exemplo. Esse daí merece ser seguido. Esse merece ser ouvido. Quem são os seus heróis? Quem são os seus heróis, jovens? Meus irmãos, nossos heróis, nosso herói primeiro tem que ser Jesus, o Filho de Deus. Meu herói não morreu de overdose. Meu herói morreu numa cruz de amor, entregando a vida dele, morrendo a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Esse é o meu herói. Meu herói são os apóstolos. Meu herói são os profetas. Meu herói são os pais da igreja. Meus heróis são os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Meus heróis foram os puritanos. Meus heróis foi John Wesley, Jonathan Edwards. Meus heróis é a irmã Jaci. Meus heróis, a irmã Amélia. Meus heróis, irmão Guilhermino, que faleceu recentemente. Meus heróis, o pastor Eduardo, pastor Edson. Meus heróis são todos aqueles irmãos que têm se consagrado. Minha heroína, Luciana, seu esposo Edwards. Meu herói são quem? São aqueles que amam a Deus e têm dedicado a sua vida no serviço de Deus. Meus heróis são vocês, meus irmãos. Meus heróis são os pastores aqui da igreja. Esses são os meus heróis. E é essas pessoas que nós temos que dar valor. Então o cidadão dos céus, o hóspede, aquele que é hóspede na presença de Deus, ele despreza, ele vê de maneira diferente aquela pessoa cujo estilo de vida Deus rejeita. Mas por outro lado, ele honra aqueles que temem ao Senhor. Meus heróis, meu avô Orfeu, minha avó Leonor, e os seus heróis? Você sabe quem são os seus heróis? Irmãos, e será que nós damos honra para esses irmãos, para essas pessoas? E sabe, irmãos, a gente tem que ser bem sincero com as coisas, né? Mas quando eu sou uma pessoa negligente nos cultos, que não é por um motivo de enfermidade, de trabalho ou de doença, eu sou negligente na oração, sou negligente no culto, na verdade,
Eu não estou dando valor para os irmãos da igreja. Fala, eu não vou lá orar, pô, aqueles irmãos lá. Chega lá, vou ver o Davi, vou ver o Moraes, vou ver o... Isso aí. E quando, irmãos, a gente não tem esse compromisso com a igreja, não tem esse compromisso com os irmãos, o que nós estamos mostrando com isso? Que na verdade aquelas pessoas, não tem muito valor para mim não. Irmãos, nós temos que dar valor para as pessoas, mostrar valor de modo prático. Com a nossa presença, com a nossa oração, nosso abraço, nosso apoio, nossa ajuda, né? Nossa companhia, ser de modo prático, de modo real. Irmãos, nós temos que honrar os nossos irmãos em Cristo. Né? Você vê uma irmã que vem na escola, hoje elas não estão aqui, mas a irmã Darcy, a irmã Ladi, você quer um exemplo maior para nós do que aquelas duas irmãs? Os jovens que me desculpe aí, mas ela coloca todo mundo aqui no bolso, elas colocam, no bolso. Porque elas vão no Parque Viaduto, elas vão no almoço missionário, elas vão no grebe, elas vêm aqui, elas vão no... Até na casa da Chiroca, até pouco tempo atrás, elas iam. E as duas estão lá beirando seus 90 anos. Então, irmãos, por que elas fazem isso? Que elas são pessoas que dão valor para a igreja e que valorizam aqueles que honram, aqueles que temem ao Senhor. Tem gente que... Deixa para lá, né? Vamos pular essa parte, vamos embora. Então, irmãos, quem que você honra e quem que você despreza? O cidadão dos céus despreza. O ímpio, aquele que vive, não é que ele odeia, não. Nós vamos orar pelos ímpios, vamos pedir a Deus, converta os corações, mas não vou seguir exemplo deles, não. Nós vamos dar valor, dar honra, dar prestígio para quem? Para quem teme ao Senhor. Também, o cidadão dos céus é alguém que mantém a sua palavra, mesmo quando ele sabe que ele vai sair prejudicado. Ele deu a palavra, ele falou, não tem jeito, ele não vai voltar atrás. Por quê? Palavra de crente é palavra de crente. Não precisa nem de fio do bigode, né? Antigamente o fio do bigode. Palavra de crente é palavra de crente. O que foi que Jesus falou? Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o que passar disso vem do maligno, vem do diabo. E hoje, irmãos, a gente fica triste porque a gente vê muitos crentes hoje que já não dão mais valor para a sua palavra. Ou seja, não podemos confiar na palavra de muitos crentes. Antigamente você fala, não, o fulano de tal ele é crente, viu? Putz, falou, está falado. Hoje em dia, irmãos, infelizmente tem certo lugar que você vai, você não pode nem chegar falando muito que você é pastor, porque senão o pessoal já fica com o pé atrás. Você já pensou, irmãos, que coisa terrível, que coisa triste isso? O cidadão dos céus mantém a sua palavra mesmo quando ele é prejudicado, ele não muda facilmente de ideia, e ele também não é avarento, ele não empresta dinheiro para extorquir os outros, e ele também não aceita suborno contra o inocente para prejudicar o inocente. Por quê? Porque ele não se vende, ele não abre mão dos seus princípios, o dinheiro não é mais importante do que os seus princípios. Por outro lado, a palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se atormentaram com muitas dores. Então, meu irmão, não queira ficar rico não, viu? Se Deus te abençoar e você ficar rico, amém. Ser rico não é pecado, dependendo de como você adquirir essas riquezas, né? Mas não é pecado ser rico, pelo contrário. Se Deus te deu mais, te concedeu mais, é para que você não coloque o seu coração na instabilidade da riqueza, e você use esse recurso que Deus te deu, para você se tornar rico de boas obras, rico para com Deus, é para isso. Mas olha, você for escolher sua profissão, escolher um trabalho, escolher sua vocação, não vai por aquela que, só porque vai te dar mais dinheiro, ou que vai te dar um status na sociedade.
o cristão não pode viver a sua vida correndo atrás de dinheiro. Tendo o que comer e o que vestir, estamos contentes. Tem que trabalhar. Mas nós encaramos o trabalho como um meio de nós servirmos a Deus, servindo os homens, servindo as pessoas. Terceiro e último lugar, encontramos uma promessa aqui, no último versículo, no final do versículo 5. A pessoa que busca a santificação na sua vida pessoal, na sua vida social, seus valores, sua conduta, suas conversas, a pessoa que busca a santificação, ela não será jamais abalada. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Não será jamais abalada. O que isso significa? Que aquela cadeirinha cativa que ele tem na presença de Deus, que aquele acesso que ele tem à presença de Deus, nunca vai ser tirado dele. Esse acesso vai ser tirado de quem? Daqueles que não buscam a santificação na sua vida. Mas aquele que, crente em Cristo, busca a santificação, tem o seu lugar garantido na presença de Deus, nos tabernáculos de Deus. E também, irmãos, esse não será jamais abalado. Quer dizer que a pessoa que busca a santificação, através de uma vida de comunhão com Deus, que se demonstra no seu dia a dia, na sua prática diária, essa pessoa terá estabilidade, essa pessoa terá saúde emocional. Irmãos, por que será que nós lidamos com tantas enfermidades interiores, enfermidades emocionais? Por que tantos conflitos, tantos problemas interiores dentro de nós? Irmãos, se nós andarmos em comunhão com Deus, comprovando isso na nossa vida diária, com certeza nós ficaremos livres de muitos conflitos, enfermidades e problemas interiores, que são fruto de um andar, de um viver distante de Deus. Concluindo, irmãos, esse salmo deixa uma pergunta para nós. Então não vai entrar ninguém, né? Então ninguém tem acesso ao tabernáculo de Deus, ninguém vai ter acesso à presença de Deus, porque tem que ser uma pessoa perfeita. Irmãos, aqui nós encontramos um teste para a nossa vida, para a nossa santidade, né? Tem hora que a gente começa a se achar muito, né? Muito perfeito, muito bonzão. A hora que a gente lê esse salmo aqui, chega na hora, no versículo que ele fala, ó, ele não difama ninguém, não fala mal de ninguém. Pronto, já pegou, ninguém escapou, ninguém. Então, irmãos, ninguém pode. Esse salmo, ele descreve a única pessoa que viveu perfeitamente esse salmo, que se chama Jesus. A vida de Jesus, ele observou perfeitamente esse salmo. Graças a Deus, porque ele fez isso. Porque hoje, todos aqueles que creem nele, ele leva o nosso pecado e deposita na nossa conta diante de Deus toda a vida perfeita de obediência e de santidade que ele viveu diante de Deus. Nós não conseguimos atingir esse padrão, mas Jesus atingiu esse padrão para nós. E nós participamos dessa justificação que vem dele, pela fé em Jesus. Quando nós reconhecemos, Senhor, eu não tenho capacidade em mim mesmo de alcançar esse padrão, mas Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu coloco a minha fé em Ti, Jesus, porque naquela cruz o Senhor levou todos os meus pecados, mas além disso o Senhor também viveu uma vida perfeita, para que hoje eu pudesse ser aceito diante de Deus. Então, irmãos, nós só vamos poder viver este salmo na nossa vida, se nós crermos em Jesus, se nós confiarmos em Jesus Cristo, e assim sermos justificados pela fé. Mas todos aqueles que são justificados pela fé, vão
começar a trilhar o caminho da santificação. Isso é uma obra de Deus na nossa vida, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, quem são aqueles, quem são os hóspedes de Deus, quem são os cidadãos dos céus? São aqueles que creem em Jesus Cristo e que estão sendo transformados para viver de conformidade com Ele. Então este salmo para quem que é? É para aqueles que são crentes em Jesus e que estão buscando a santificação. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que quantas vezes nós tropeçamos e pecamos, mas nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, e nele nós encontramos perdão, nele nós encontramos purificação, e somente por meio dele, Jesus, nosso grande sumo sacerdote, é que nós podemos fazer aquilo que o autor de Hebreus nos orienta, lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 22, somente crendo em Jesus Cristo que nós podemos dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus, e porque tu és santo. Sabemos, ó Deus, que por nós mesmos não somos dignos de nos abrigarmos no teu tabernáculo, de adentrarmos a tua presença, Senhor. Sabemos que não somos dignos disso, mas te louvamos porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita e morreu na cruz no nosso lugar, e por meio dele hoje nós temos acesso a ti. Hoje, Senhor, nós podemos ser hóspedes do Senhor na tua presença, ó Deus, mas isso não nos desobriga de termos como alvo, Senhor, vivermos neste mundo como cidadãos dos céus. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos a santificação todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre andarmos em quebrantamento, em confissão diante de Ti, ó Pai, e na disposição de agradar o Senhor em tudo na nossa vida, Pai. Dá-nos o Teu Espírito, dá-nos a Tua força e a Tua graça. É assim, ó Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Dê um abraço no seu irmão, amém?